A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Você tem um minuto para Deus? Eu quero aqui deixar uma mensagem para o seu coração que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de Jesus fazer um convite para você, existe uma sequência de fatos, né? Quando a gente diz que devemos cumprir o chamado, que devemos cumprir as ordens do Senhor para as nossas vidas, né? Eu quero te dizer que antes de você ir, você precisa vir. E quando você vem, você precisa ficar. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde você estava quando o Senhor te encontrou? E qual a sua posição de agora? Eu acredito que muitos de nós fomos encontrados numa situação de solidão, de tristeza, de dor, de feridas, e o Senhor nos chamou, nos tratou, e no decorrer desse devocional, né, dessa leitura, iremos observar que quando Ele nos convida a ficar, e Ele nos ensina, Ele nos trata, né? E depois Ele vai nos enviar, Ele vai primeiro nos preparar para depois nos enviar. Para você que não veio ainda, há um convite da graça da parte de Jesus para a sua vida. Leia em Mateus capítulo 11, no versículo 28, que Jesus diz: Vinde a mim. Jesus não erra o endereço. Jesus, ele sabe para quem ele faz o convite. E quando ele faz o convite, ele vai reafirmar novamente esse convite, né? Ele vai confirmar a promessa, ele vai confirmar o propósito, ele vai confirmar o chamado. Você pode estar lendo também em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É necessário que venhamos renunciar o nosso querer, os nossos sonhos, os nossos projetos, entregá-los todos nas mãos do Senhor, para que Ele venha fazer segundo a sua vontade e o seu querer. Não existe um chamado da qual você vai colocar os seus objetivos na frente e depois do Senhor atrás. Primeiro precisamos renunciar todas as nossas coisas, tudo aquilo que a gente tem se apegado, tudo aquilo que tem nos deixado parado, seja em qualquer coisa, seja algo material, algo físico. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos que têm te impedido de fazer o ID do Senhor. Mas eu quero deixar aqui um conselho para você, mediante a palavra: renuncie-se a si mesmo. Oh, quão glorioso será naquele grande dia que o Senhor nos dirá: Vinde, benditos de meu Pai. E esse nada mais é que um convite para aqueles que perseveraram na fé. Então, toda a sua história vai começar pelo convite da graça e depois pela reafirmação dele, né? Que eu acabei de ler sobre renunciar. Não dá para seguir o chamado sem renunciar. E depois, lá no final, lá no grande dia, ouviremos ele dizer: Vinde, benditos de meu Pai. E acredite, antes de Jesus te enviar para qualquer lugar, para qualquer chamado, o propósito, ele vai te tratar. Ele vai tratar a sua resistência, a sua permanência, a sua fidelidade, o seu interior, as suas fraquezas. Ele vai tratar o seu emocional, o seu psicológico. E após ele fazer o convite do vinde, ele também te dirá: ficai. Leia no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai, porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse nada mais é que um convite para permanecer e não desistir. O revestimento que precisamos para nos capacitar, e cumpriremos então o ide do Senhor. E depois de tudo isso, ele dirá: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas das vezes você será preparado no caminho, mas antes de ser preparado no caminho, ele irá fazer o convite para você vir e servir. E ficar é permanecer. Ficar não é um convite para você ficar parado, não é um convite para você somente cultuar, não é um convite somente para você estar ali dentro da casa do Senhor somente ouvindo. De que servem as palavras que você está ouvindo se você não consegue praticá-las? Se revista, se proteja e insista e continue. Em todos esses vídeos, esses áudios que eu tenho publicado, eu tenho sempre falado: não tenha pressa e continue caminhando. Vinde, ficai e ide. Essa é a mensagem do Senhor para este dia, para o seu coração. Eu quero deixar aqui uma mensagem de reflexão para a sua vida. O lugar indicado por Deus destruirá a alegria do seu sucesso. Se encontra para a sua reflexão também em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24.
Amém? Deus abençoe a sua vida e obrigado por estar aqui.